Bem-vindos ao podcast Central do Varejo, na edição especial do Rio Grande do Sul, com muitos insights em empresas aqui, trazendo muito conteúdo também e provocações, juntamente com o meu co-host, Rodrigo. É isso aí, pessoal. Quem tá ouvindo a gente aqui, quem tá vendo a gente vai conversar um pouquinho sobre Interstore aqui e vamos contar a história um pouquinho de como é que nasceu o Interstore. Solta a vinheta. Muito bem-vindos, estamos aqui hoje recebendo Eliane Kives, proprietária da Interstore no Beira-Rio, uma das lojas ícones dentro do estádio que também tem todo a ver com o Portos Clube Internacional, e também a Michele Miranda da Impulse, para depois falar também sobre essa collab maravilhosa com grandes, vamos assim dizer, ídolos do Internacional como Rafael Sobes e D'Alessandro. E vamos começar contigo, Eliane, falando um pouquinho sobre a Interstore do Beira-Rio. A Interstore é uma franquia, mas ela tem 2 lojas dentro do estádio do Beira-Rio, que acaba sendo algo completamente diferente, né? É uma loja que tem uma proximidade ímpar com o torcedor. Como é que é essa conexão que vocês têm justamente com o torcedor? Bom dia. Bom dia, tudo bom, Elifas? A gente tem uma conexão muito forte com o torcedor colorado, com o sócio colorado, né? A gente procura fazer com que ele tenha uma experiência quando entra dentro de uma de nossas lojas. A gente hoje abriu uma 3ª loja durante os dias de jogos também, que é dentro da área VIP, para favorecer aquela área, ter um espaço, oferecer mais uma oferta de produtos para as pessoas que chegam correndo no jogo e às vezes não tem como passar nas lojas. Então a gente tem esse trabalho que a gente já desenvolve há bastante tempo, né, no estádio, e foi entendendo o funcionamento do estádio, foi acompanhando os momentos que o time vive em todas as circunstâncias, né, que é um time que a gente ama muito, e que a gente começou a entender também esse funcionamento, o que o sócio colorado procurava, como é que ele queria se sentir, né? As lojas do estádio têm uma peculiaridade, elas trabalham muito com turismo, né? Uhum. E esse turismo são as pessoas que sonham em conhecer um estádio que é o estádio do Inter, primeiro, e segundo, o estádio da Copa. E o nosso estádio realmente é muito lindo. Então, todo mundo que faz o passeio, que conhece o estádio por dentro, se apaixona. Então, para nós é importante que eles também se apaixonem pelo que a gente oferece, pelo atendimento, pelos produtos, que ele se sinta vivendo essa experiência, que ele se sinta em casa. Então é isso que a gente tenta passar para todo mundo que chega na loja. Claro que dia do jogo é outra coisa. É outra coisa. Agora, dentro do estádio, né, naquela região existe todo um ecossistema, né? Tem a parte do museu, tem várias outras atratividades que acaba também culminando dentro da questão da própria loja. E a loja ela tem um diferencial, toda ela também foi pensada num visual merchandising, de uma imersão, né? Até uma coisa muito engraçada que eu gosto de falar, que as cabines para tu retirar as tuas personalizações eram como se fossem cabines do VAR. Do VAR, né? Então tem uma ambientação, como é que foi pensado tudo isso? Para quem gosta de futebol, né? Mais do que para quem gosta só do time, né? Exatamente, assim, o estádio é muito conhecido pelas luzes, né? Hoje vários estádios têm luzes, mas o Inter foi realmente um precursor, né, nas luzes do estádio, e então a gente criou um espaço onde manequins aéreos, eles têm luzes em contorno para aparecer as luzes do estádio. A gente tem uma goleira dentro do tamanho real, né? Tamanho real, exatamente, onde a gente coloca produtos, mas para a pessoa se sentir também que ela está num campo de futebol. São pequenos detalhes, claro que dentro do espaço que a gente tem para oferecer, que a gente tenta fazer com que a pessoa assim, tenha um painel luminoso que estaremos contigo, que é a torcida do Inter. E aí a gente culmina realmente que a customização de produtos é feita numa cabine do VAR para a pessoa, né, sentir, durante o jogo também tem momentos de análise, né? Então eu acho que vai muito por aí. E tem também, dentro da própria loja, Eliane, hoje a quantidade de produtos é um mix muito grande, né? Hoje então tu tem toda a parte que é da Adidas, né? Que é hoje a fornecedora de material esportivo, e também todos os licenciáveis, né? Todos os produtos que estão lá são licenciáveis pelo Inter, né? Então hoje passa de quantos produtos lá dentro? Tem milhares de produtos. Mas vai desde o quê? Até chaveiro, com nome. Eu costumo dizer que vai desde o bico da criança, né? Que ontem, assim, tinha uma criança dentro da loja, os pais, e ela tava com bico azul. Daí os pais disseram, não, vão ter que botar um bico vermelho, com o símbolo do Inter, né? Sapatinho, uma coisa que procuram muito, que a gente tem, né? A primeira roupinha do bebê que vai nascer,
Tem aquela questão que todo mundo sabe, que o sapatinho vermelho diz que a criança, quando nasce, tem que botar um sapatinho vermelho para dar sorte, né? Então a gente tem o sapatinho vermelho pro bebê. Legal. Aí depois tu vai para lápis, alguma parte que ajuda no material escolar, os chaveiros, né, com símbolos, vários símbolos do time. Aí tu vai para vestuário, daí vestuário vai de 0 a 100 anos, né? 120 anos. E tem a particularidade da loja, que obviamente é a única dentro do estádio Beira-Rio, né? E como é que é essa questão de dia de jogo? Tem também influência do como o time está dentro de campo, também reflete nas vendas? Conta um pouco dessas particularidades. Não, o que eu posso te dizer? Sim e não. Tá? Por quê? Porque a gente tenta fazer que a loja, independente do momento que o time está vivendo, que muitos times passam por altos e baixos, né? Não é só o nosso time. Ele realmente tem essa experiência e ele vai querer sair da loja com alguma coisa do seu time. Esse é o sentimento, entendeu? Porque, como eu falei assim, dia de jogo as pessoas vêm para o estádio, elas vêm para viver aquele momento. Quando tu vai para o estádio, tu vai acreditar que teu time vai vencer. Ninguém vai para o estádio para ver o time perder, né? Então a gente vai com fé sempre, né? Aquele coração cheio de entusiasmo, a família inteira junto. Assim, acho que é uma coisa muito legal. É vô com o filho, com o neto. Então, assim, é uma reunião familiar. Muita mulher hoje no estádio, né? Muita mulher torcedora, assim, que tem um papel fundamental hoje, acho que no resultado do futebol no Brasil inteiro, né? Cada vez mais a gente vê os jogos femininos crescendo. Então, o dia de jogo é essa reunião e aí as pessoas vivem isso muito forte. Então, a gente tenta fazer assim, foi muito legal esse último jogo que teve domingo, então tinha muita criança de aniversário e o nosso funcionário, os colaboradores que trabalham com a gente, são muito receptivos. Então, o que teve de parabéns dentro da loja, criança na cacunda do pai, bandeira levantada. Então, eu acho que isso é também muito mais do que o resultado em campo. Isso faz as pessoas se sentirem felizes e quererem voltar. Isso é um treinamento. Claro. Então, a gente é muito exigente em treinamento, né? O nosso colaborador sabe que o nosso cliente é uma pedra preciosa. E é um apaixonado, né? E que ele é um apaixonado pelo seu time. E eu acho que falando um pouquinho disso, né? A gente, né, no Brasil, todo mundo gosta de futebol, mas obviamente cada um tem o seu time, né? Tem as rivalidades regionais, rivalidades com os próprios, enfim, com o próprio time. Mas o que você está contando a história aqui é mais ou menos um pouco do que acontece hoje já na Europa. Então, quando você vai ao Wembley, ou quando você vai até no estádio do Chelsea ou do Arsenal, ou enfim, aonde, ou até no leste europeu, né, Estrela Vermelha da Sérvia, enfim, você tem ali um espaço onde você consegue ter uma experiência do estádio, do dia do jogo, independente se você é fã ou não do time, ou se você consegue ou não. Eu acho que aí vem um pouco do que a gente está mostrando aqui, né, que é justamente essa parte. Eu queria perguntar para vocês, assim, qual que é esse projeto, como é que é a ideia desse projeto, até para a gente poder entender para quem quer participar disso, não só sendo torcedor ou fã do Inter, mas de uma maneira geral para quem gosta de futebol, né? Então, não, justamente, pode ser. Porque, na verdade, temos aqui uma parceria, né, que é da Impulse, tá trazendo aí 2 tênis, né, lendários, edição lendária, de 2 ídolos, né, do Esporte Clube Internacional, que é o Rafael Sobis e o da Alessandra Michele tá aqui, justamente para isso, né, que inclusive tem feito uma parceria, até, vamos depois falar sobre o próprio lançamento disso, né, juntamente na loja. Então fala um pouquinho como é que surgiu essa ideia, como é que tem sido esse projeto. Bom dia. A Edição Lendária é um projeto 100% social. Eu faço parte ativamente do Instituto Sou de Fazer, que é presidido pelo Rafael Sobis, e a Impulse está sempre junto com um lance de crack, enfim, com outros institutos voltados para criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. Legal. Então, pós-enchente ali, a gente viu um grande problema que foram as escolas estaduais e municipais. E eles não têm a velocidade, o governo, não vou entrar em detalhes, mas não tem a velocidade necessária. Então, era muita criança na rua, a gente conversava muito com a Fundação Pão dos Pobres, que recolhe, e nos assustamos, assim, com o número, né, de problemas que estavam acontecendo. E aí a gente fez uma reunião dentro do Sou de Fazer, vamos colocar todo o recurso em reconstrução de escolas. Hoje a gente está entregando a 7ª escola. Olha, legal.
E o lance de crack também tem esse olhar para a criança, né? Agora, dia 4 de agosto, o Dali lançou a primeira escola do futebol dentro da Fundação Pão dos Pobres. Então, atende mais de 150 crianças em escolinha de futebol, turno inverso lá dentro. E aí veio aquela questão do arrecadar, né? Como conseguir... Porque durante a enchente foi... O emocional do Brasil inteiro estava voltado para o Rio Grande do Sul, né? Sim. E nós sabíamos que depois que a água Baixasse. baixasse, o problema ia vir, porque tudo volta ao normal, as pessoas voltam para casa, voltam para a empresa, tem que faturar, voltam para o teu dia a dia. Esse é o desafio, né? É o grande desafio. E das instituições que nós estávamos ajudando, lá no Sou de Fazer, do Rafa, era a reconstrução do IGT, do Grêmio, que também foi completamente devastado, acabou. E aí eles conseguiram um espaço dentro da arena, só que antes atendiam 200 crianças, lá dentro 40 crianças. E a gente começou a voltar para aquilo lá. Nesse meio tempo, nós estávamos lançando, porque a Impulse atende vários clubes de futebol, e nossa meta sempre é trocar a coleção uma vez por ano, né? Ver o que está funcionando, enfim. Nós estamos lançando esse modelo no Fluminense. O nome dele é Impulso. Então, obviamente, né, sem a assinatura, sem PIN, o modelo em si. E quando eu estava numa reunião na empresa, a gente estava definindo cores e tal para lançar lá no Inter e no Grêmio aqui no Sul. E aí eu peguei e disse, gente, vamos fazer esse tênis social. Uma tiragem inicial dele com o lucro revertido na minha ideia fixa estava naquela época no IGT, porque eu estava dentro do problema do IGT. E, enfim, a minha sócia topou na hora e nós começamos a desenhar. E acabou que foi muito além do que nós imaginávamos, né? Na época, eu pensei no SOPS, porque eu faço parte do instituto, sou próxima dele, sei o quanto ele é envolvido nisso também. Eu disse, vou fazer, a gente pensou, 300 pares, né? Do Rafa, eu conversei com ele, disse, Rafa, quem sabe bota a assinatura aqui. Ele, não, a assinatura tem que ser grande na lateral. A gente começou a construir. E aí a Cris pegou e disse assim, não, peraí, mas se o lucro é pro IGT... Vou levar isso para o Grêmio também, né? Porque, afinal de contas. E levou o projeto para o Grêmio e aí acabou que se transformou na edição lendária com o Kahneman e o Jeromel no Grêmio. E aí eu fui no Dali, conversei com ele na hora, mas sem sombra de dúvidas. Então o lucro dele vai pro lance de crack, que é o instituto dele. O assinado pelo Rafa vai pro Sou de Fazer. E o do Kahneman e do Jeromel direto pro IGT. Legal. O Grêmio tem a peculiaridade ali que a loja é do clube. Sim. E eu pensava, como é que eu vou chegar na Eliane e vou dizer para ela, olha aqui, tu quer participar de um projeto que tu vai doar o lucro? Eu disse, não vai dar, porque o Grêmio tudo bem, a loja é deles, o instituto é deles, não envolve outras coisas, né? Mas eu disse, bom, o não eu tenho, né? Quando eu apresentei o projeto para Eliane, fechado. Mas nem fechado. Eu disse, bom, então vai ser exclusivo da tua loja, porque não tem porquê, né? A loja, hoje quando tu pensa assim, é loja do Internacional, é a Interstore, Sim. né? Do Beira-Rio, que é da Eliane. Não tem, assim, é onde tem a visitação, é onde o torcedor realmente está próximo, né? Exato. E os ídolos também, né? O D'Alessandro está próximo, o Rafa, é a referência deles, como loja. Quer encontrar um jogador é fácil, É lá. na Interstore, Com né? certeza. Legal. Né? O meio deles de circular, de ir lá comprar. Me lembro que quando a gente, em seguida que nós lançamos a outra coleção, que a Eliane também, nem piscou, a gente apresentou, ela disse assim, vamos botar aqui. Isso é a primeira coisa, foi a primeira cliente nossa na coleção do Inter. E eu me lembro que, eu não lembro qual vendedor, o Douglas comentou comigo, mas a primeira venda foi para a esposa de um jogador. Olha que legal. Que foi lá, comprou para ela e tem a coleção infantil. E aí, voltando para a edição, é isso, assim, acabou tomando uma proporção maior, a gente deixou a pré-venda exclusiva para a Eliane, pensamos num número de pessoas, porque aí a gente até, não sei se fala agora ou não do evento. Não, podemos falar um pouquinho dele. Vai acontecer. A gente não pode dizer data ainda, né? Eu acho que todos os projetos sociais também fazem parte da administração que a gente faz, né? Porque a gente tem que reverter para a sociedade. Sim. O gigante do Beira-Rio também foi inundado pela enchente. Nós ficamos fechados. As lojas tiveram 1 metro de água. Nós reconstruímos tudo de novo. Né? Saímos do zero e reconstruímos as lojas. E ainda estamos reconstruindo, porque não é tão simples É um processo. perder o teu material, ainda mais quando tu trabalha com marcenaria. Então, acho que quando a Michelle trouxe esse projeto,
E a gente passou muito tempo pensando, apesar de tudo que a gente perdeu, como é que a gente pode ajudar quem perdeu mais? Uhum. Acho que essa é a questão. E o Inter é muito vinculado em causas sociais, né? O pessoal do marketing do Inter, a direção do Inter, eles têm um olho voltado para ajudar o próximo. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender e têm que saber, né? Verdade. Às vezes a gente só enxerga o futebol e tem muita coisa que envolve esse futebol, porque mexe com muita gente, né? Sim. Então, é óbvio, quando a Michelle trouxe o projeto, estamos dentro. Eu acho que o projeto já é um sucesso, né? E a gente ainda tem alguns pares para vender para as pessoas poderem se solidarizar e entrar nessa corrente do bem, como a gente diz. E voltando para a questão do evento, o evento, na verdade, vai ser onde haverá o lançamento, é isso? E aí vai ter participação dessas lendas junto? Sim. Conta mais sobre isso. Não, a ideia do evento é quem comprou na pré-venda Uhum. vai participar. Até agora nós estamos em negociação com eles, porque a gente fez primeiro, porque tem uma questão toda de segurança Claro, do clube, sim. da própria loja, né? Do volume de pessoas, enfim, o tempo que os atletas estão disponíveis. Principalmente o Dali, que tá vinculado ainda, tá ligado, então a agenda dele é complicada. É isso que por isso que a gente não tá falando muita data, mas é daqui a pouco. Tá bom. E aí vai ter um evento com as duas lendas, atendendo esse pessoal que comprou na pré-venda. E acho que passou um pouquinho da pré-venda, né? Passou na pré-venda, a gente chegou que a gente ia conseguir estender um pouco mais. São 500 unidades de cada um, é isso? 500 unidades de cada atleta, numerado, Numerado. porque ele é rastreável. Então, assim, são legal. 500. Ó, esse aqui, por exemplo, é o 223 de 500 do Dali. Maravilha. E esse aqui é o 256 de 500 do Rafa. Legal. Então, é um projeto bem pensado. Realmente são 500. Essas 500 unidades vão para... A gente fez para cada atleta tem uma bonificação, né? Para cada um, porque eles têm família, enfim, eles querem usar. O Dali usou o 1 de 500, porque ele estava nervoso. Um número menor, lembra no dia da live? Um número menor que o pé dele era o que a Eliane tinha. Nós temos, né? Tem a exposição número 0. E ele é um tamanho 40 dos 2 jogadores. Isso. Então a gente deixa em exposição para as pessoas conhecerem o tênis. A vantagem hoje é que ela pode chegar, experimentar, ver se fica bom e aproveitar, assim. Tem menos de 50 pares de cada um dos jogadores, então eu acho que tem 100 oportunidades, mas 50 de cada. Tem pessoas que compraram um de cada um, tem pessoas que compraram um só, né? Tem pessoas que compraram para dar de presente. Sim. Então, assim, acho que foi uma campanha que ela atingiu o seu objetivo, né? E os tênis já foram entregues para todo mundo que comprou. Agora a gente não está mais na pré-venda, a gente está com tênis físico e as pessoas têm que aproveitar essa oportunidade para poder participar de uma ação social tão importante que a Michelle nos contou agora. Que legal. Além da ação social, quem comprar ainda, eu acho que tu tem no estoque lá, vai participar do evento. Maravilha. Vai ser um evento bem bacana, vai estar próximo do ídolo, né? Tem pessoas que compraram o tênis, a gente recebe muita mensagem e para botar em casa, um acrílico, como um colecionável. A gente pensou ele muito assim também. O Dali discutiu muito conosco a questão ele é mais minimalista, eu queria menorzinho. Eu digo, Dali, quem vai comprar teu tênis quer mostrar que é dele, né? Exato. Mas tem gente que comprou tênis e gente quer usa. sentir, quer ter o prazer daquela ação que eles estão Eu fazendo. recebi foto de torcedor com pé de cada. Olha. Comprou os dois. Porque combina, né? Combina. E é bonito também, é muito bem feito. E a outra coisa, assim, também interessante, vai ter o evento, a pessoa não pode vir, mas a pessoa pode morar nos Estados Unidos, a gente envia o tênis, entendeu? Esse não é o problema. Então, a gente envia para todo o Brasil, na verdade, quase todas as compras das pessoas que a gente teve, eu vou te dizer que 90% foi para fora de Porto Alegre, né? Então, foi enviado interior, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, eu acho, assim, que a gente tem essa facilidade de chegar onde a pessoa está e querer participar dessa ação. Então, vamos lá, vamos acabar com os tênis, que isso é bom para as duas entidades sociais. Os 500 pares têm que sair de dentro da fábrica, Sim. porque esse é o intuito, né? A gente consegue, com a verba, o lance de crack, finaliza a segunda escola, vendendo os 500 pares, e o IGT eles conseguem terminar de reconstruir o IGT, porque lá né, foi feio, assim, tanto o do Rafa, que vai para lá, e mais o do Grêmio. Então, realmente é uma ação social
e é direcionado para criança e adolescente, Sim. Que legal. situação de vulnerabilidade. Então é um projeto muito bonito, assim, muito... Nesse projeto que a gente faz aqui, né, no podcast da Central do Varejo, a gente fala muito de varejo. E eu acho que, assim, é um pouco do que a gente tá falando aqui, né? O varejo ajudando a causa social mesmo e o trabalho de cada um deles. Então, eu acho que poxa, muito bonito de ver mesmo o que vocês estão fazendo aqui, né? E a gente tá aqui no centro de Porto Alegre e a gente viu o quanto foi difícil, né? E aí o pessoal ainda tá ainda se movimentando, mesmo depois de tanto tempo. Vai fazer 2 anos, é isso, né? Não, um ano? Um ano é pouquinho já um ano e passou, pouquinho. né? Maio agora. Ainda tem muita coisa pra fazer, né? Tem muito trabalho pra fazer. Então, eu acho que vocês estão ajudando bastante nesse sentido, né? E ao mesmo tempo puxa também para uma coisa que tem vindo como tendência no varejo, que são collabs, né? Porque a Impulso está fazendo uma collab com os jogadores e ao mesmo tempo com a loja, criando uma ação O ecossistema, né? Exatamente, onde tu trabalha a questão emocional, mas também com um prol, né, beneficente, que isso é muito... Não, e a importante. venda na loja da Eliane, ela foi completamente orgânica. Não teve um apelo do evento, sabe? Eu não comprei o tênis Não. As pessoas compraram o tênis em função do ídolo, do clube e da parte social. E isso, para nós, a gente pensou muito, assim, né? Faz, não faz. E, Michele, e tu tava falando também que tem também um trabalho com influenciadores também, né? Que Sim. eles vão também estar participando para poder ainda fomentar. E aí Explica um pouquinho mais. nós ficamos pensando, então, vamos esperar terminar a pré-venda e precisa continuar a força de vendas, né? Sim. Porque é o que eu digo, tem que sair. São 2.000 pares dentro da fábrica, né? Se eu pensar no todo. Então tem que sair de lá para chegar nas instituições. E nós fomos atrás, assim, conversei com o Potter e com o Duda. Na hora também foram, meu Deus, assim, muito receptivos. Então eles vão ser os embaixadores, o Potter vai cuidar da Alessandra e do Rafa, do Inter. E agora na próxima semana eu vou conversar, a gente vai fazer uma reunião com a Eliane, eles vão estar no evento, o Potter vai fazer alguma coisa, vai na loja, a gente vai construir ainda como vai ser. E fora isso, os guardiões da lenda. Então, o Teteu, a Kelly, o Lucas Colar, a Monique, Gilbar. quem mais? Tem também mais gente. A Sorriso, tem uma outra ontem que o Dali pediu, que ela era do jornalismo do Inter. Esqueci o nome dela, enfim. Mas é uma rede de gente que vai também fazer esse suporte. Também de vou divulgação. fazer. Aí eles recebem um tênis, recebem a pulseirinha aqui da edição lendária, são os guardiões da lenda, na verdade, né? Embaixador é o Duda e o Coisa, e eles são os guardião da edição lendária. E aí tem todo um briefing que a gente passa para eles, né? Da divulgação, como tem que ser feito. Enfim, eu brinquei assim, a edição foi além do que nós imaginávamos, sabe? Eu fui com muito cuidado em alguns e recebi mensagem de outros. Legal. Que viram pedindo para participar, para estar junto, pela causa mesmo, sabe? Então, isso é muito gratificante. Eu acho que a gente também lançou num momento muito bom, porque a gente estava fazendo uma live junto ao Internacional, né? E fazendo uma live daquele momento, e a gente lançou, até os Sóbios e o Dali estiveram presentes, né? E puderam a gente ter o lançamento, né, desse produto, e eu acho que isso é fundamental, quer dizer, todo mundo junto, todo mundo trabalhando em prol de uma ideia. E eu acho que isso abre portas para a gente fazer muitas coisas nessa área, né? Eu acho que tu estava falando do varejo, né? Isso. Mas assim, eu acho que a pessoa tem que estar feliz com aquilo que ela consome. Sim. Todos nós consumimos, certo? A gente quer consumir feliz, a gente quer consumir sabendo que a gente está, de alguma forma, envolvido, né? A gente quer, a Adidas lança camisas lindíssimas, né? A gente deseja aquela camisa, a gente deseja aquele produto, né? Então, a cada lançamento que a gente tem das camisas oficiais, dos pets, das ações que são feitas, então tem toda essa expectativa. E junto com isso, a gente coloca o atendimento, que é a máxima do varejo. Né? E eu acho que é um pouco do que a gente estava conversando aqui agora, né? Ou seja, vocês estão indo direto no cliente, no caso, no fã aqui, mas trazendo também, assim, não só o fã, mas para quem gosta de futebol, para quem gosta de ação social, para quem, ou seja, o varejo tem essa responsabilidade também de trazer as pessoas para dentro. E obviamente o nosso papel aqui, justamente trabalhando no varejo, é deixar isso mais simples, mais fácil, chegar no cliente de uma maneira
diferente. Então essas experiências que você contou com a gente do Interstore, né, a experiência do estádio, a experiência dentro da loja, eu acho que tudo isso faz parte do que a gente está conversando aqui. E indo para o finalmente, também tem essa questão de que muitas marcas desejam ter a paixão do consumidor. E vocês têm. Vocês têm isso. Só que o trabalho é tão difícil quanto aquele que não tem, né? Porque tu tem o paixão, mas tu também vai ter muito mais Não, e até crítica, porque né? a camisa... Positivo e negativo, né? Não, e o material do Inter, tá falando da camisa da Adidas, tu encontra em várias lojas. Tem várias Interstores, a gente não pode deixar as outras Interstores de lado, vamos dizer. Sim. Então, mas quando tu reforça a imagem com força dentro de um estágio, que tu tem um atendimento em excelência, a pessoa vai sair dali, ela tá com aquela mensagem. E ele depois replica essa mensagem em todos os outros pontos de venda, independente de eles estarem geridos pela gente ou não. Né? Porque a gente faz uma gestão de negócios. Então, o que eu quero dizer assim, ó, que se tu pensar no macro, tu conta uma história muito boa. Sim. Então, acho que esse é o objetivo, tu contar essa história, saber contar ela bem para que a pessoa deseje mais, né? Exatamente. Acho que é por aí. Até porque ela tem essa expectativa, né? Que ela gosta, é paixão, então tem uma responsabilidade também, né? Com o próprio torcedor como um todo. Muito legal. Mas isso aí, muito obrigado, primeiramente, por vocês terem topado esse desafio de vir aqui. Parabéns pela iniciativa de vocês, Parabéns. pela collab como um todo e que, né? Quando esse podcast for no ar, que todos já tenham saído. Isso vai acontecer com certeza. É o que a gente quer também, né? Sim, com certeza. Sem Eu dúvida. vou aproveitar, só não falei da FECI, Claro. que a FECI é a fundação do Inter. Ah, legal. Que também eles, o royalties, tanto da nós de licenciado, da Impulse, quanto da loja, né, Eliane, vai para a fundação. Ah, O maravilha. Inter também comprou a ideia, abriu as portas do marketing e... Eu acho que a gente está todo mundo junto, É. né? É a Impulse com a ideia, que vendeu para 2 grandes jogadores, que o marketing do Inter fez a parceria, que a loja entrou para fazer a ponta desse negócio e a gente fecha a roda, que na verdade ela vai ter uma intersecção que é alimentar essas entidades sociais Verdade. que vão favorecer as pessoas. Então acho que é tudo Exatamente. muito envolvido. Sem dúvida. Parabéns aí. Parabéns. Obrigado. 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 Então tá, esse é o podcast central do Varejo.